Olha só, a gente sabe que praticar esporte traz saúde não só para o corpo, para a mente e também ajuda a ter disciplina. São vários os benefícios. Vamos conversar sobre isso, inclusive como trazer para dentro da escola. Se a escola não tem, por exemplo, competições, o que pode ajudar também os alunos, as crianças e os professores a interagirem por meio do esporte. Assunto para a nossa coluna de educação de hoje. Mesa para dois. Educação. Oferecimento: Leonardo da Vinci, a escola da sua vida. Bia Albuquerque, bem-vinda, boa tarde. Boa tarde, Vivi. Boa tarde para todo mundo. Acho que você falou um pouco, né, isso, que a gente tem essa noção do esporte como uma atividade que traz muitos benefícios para o corpo, que eu acho que é o mais evidente, assim, que todo mundo fala. Para a questão da obesidade, que a gente tem aí níveis altíssimos de obesidade infantil em adolescentes, números que vem crescendo, para a questão da própria saúde, níveis de colesterol, de glicemia, evitar diabetes, mas a gente também tem muitos outros ganhos, quando a gente fala da parte pedagógica, da parte social. Então, quando a gente pensa, e aí todos os assuntos acabam se relacionando, na proibição, por exemplo, dos celulares na escola e a volta dessas crianças e desses jovens a praticar alguma atividade física ali no intervalo. Exato, Né? como aumentou. Né? Ainda Começaram bem, né? a encontrar outras formas de aproveitar ali esse tempo. Esse tempo. Não só no intervalo, que às vezes o intervalo é pequenininho, mas tem crianças que têm uma jornada maior na escola e ficam o dia todo. Então, elas têm ali um intervalo entre o almoço e as próximas atividades da tarde. Então, usar a atividade física e o movimento do corpo tem sido uma coisa que a gente tem visto um pouco mais nas escolas. E isso traz para a criança um benefício enorme. Porque se você pensar, ela está ali na sala de aula e ela vai para um intervalo e ela fica ali com o telefone na mão, mexendo, mexendo, mexendo. Quando ela volta com a capacidade de concentração e de memorização comprometida. Quando você vai se exercitar, você oxigena o seu cérebro, você não está ali num nível de concentração em conteúdos muito rápidos, entregues de maneira muito rápida, né? Até Ágil. os benefícios da tela em si. Exatamente. Né? Então, eles voltam mais concentrados e conseguem estar mais entregues ali na questão pedagógica. E aí, quando a gente fala do socioemocional, né? O que o esporte pode trazer? Quando a gente pensa em esportes coletivos, que podem ser trazidos pelas escolas, não só nas aulas de educação física, que são aulas obrigatórias dentro da nossa base curricular aqui no país, mas também em jogos interescolares. Cada escola, eu acho que a maioria das escolas tem, né, esses jogos, cada um com um nome, né, diferente. Exato. E muitas escolas, às vezes, são mais conteudistas e não oferecem tanto esporte fora da educação física para os alunos. Outras já oferecem, inclusive tem competições, mas também é possível para essas escolas que são mais conteudistas, que não têm esse tipo de esporte para oferecer para os alunos, uma forma de, em algum momento, oferecer ali pontual, por exemplo, com uma gincana ou com algum tipo de atividade que pelo menos 2 vezes no ano já façam que os alunos se envolvam nesse tipo de atividade. Isso pode ser uma opção? Sim, e eu acho até que os jovens e as crianças, eles têm esse senso da competição. E a competição pode ser saudável. Então, se você pensa numa Olimpíada ou num jogo interescolar ali, que você mobiliza e perde, entre aspas, alguns dias ou, né, uma semana, 10 dias, focado naquela questão do esporte, com certeza tem um ganho enorme. As crianças, quando eu falo crianças, a gente está falando de jovens e adolescentes também. Eles conseguem ter o senso do coletivo. Então, a minha filha agora está no meio dos jogos escolares lá no Leonardo. E aí ela sempre chega com uma história de o juiz, o time X, a competição. E ela está conseguindo resolver problemas. Uhum. Eles também trazem isso. Então, eu achei injusto, o árbitro isso, ou teve uma desavença ali com um colega de uma outra turma, de um outro time. E ela está conseguindo resolver esses problemas. Mas é uma forma de você trabalhar, inclusive, a frustração. Com que certeza. hoje é um dos maiores problemas, eu acho. Né? E assim, você pensar numa inteligência emocional, porque ali você tem os jogos, como em qualquer situação da sua vida, na realidade.
você tem quem está gerenciando, seja no mercado de trabalho, dentro de casa, que você tem uma figura, né, de um pouco mais de autoridade, que é o pai, que são o pai e a mãe. E ali você tem, por mais que você esteja muito bravo porque você perdeu, existem as regras precisam ser cumpridas, e quando você não as cumpre, de alguma forma você vai ser penalizado por isso. Então o esporte, ele acaba reproduzindo e espelhando o que a gente vive na nossa própria vida, em N situações. Então aprende a resolver problemas, dá mais autonomia para eles administrarem isso, lidar com a frustração, não só de você pleitear alguma coisa e aquilo ali não ser aceito por uma regra ou uma outra questão, mas também perdeu, né? Exato. Você, nossa, treinou muito, mas perdeu. Isso faz parte da vida, de toda a jornada. Então, eu acho que investir também nos esportes coletivos dentro da escola, acho que é uma estratégia muito bacana, porque aí, quando a gente pensa no esporte coletivo, a gente tem o exercício físico em si, você tem que lidar com o ganhar e o perder, mas você também aprende a dividir tarefas, aprende que, dependendo da posição que você tá ali, você não vai ser o protagonista, você não vai fazer o gol, você não vai fazer a cesta, Exato. mas você vai dar a retaguarda para o seu time ganhar. E isso faz parte, nem sempre a gente está em primeiro plano É nas entender que todo mundo é situações. importante ali, né, nessa equipe. E uma oportunidade também incrível para pais e professores conversarem com os alunos sobre isso. Muitas vezes o final do jogo, o final é o mais importante para você parar, conversar, né, explicar tudo aquilo que está acontecendo, fazer com que entenda todos os sentimentos que estão surgindo ali depois daquele jogo. Isso é fundamental. E eu acho muito legal é que quando a gente pensa em ganhar, e a gente pensa, eu fui o primeiro lugar, eu fui o segundo, e lá no Leonardo eles premiam também os atletas que foram mais, que se destacaram, por exemplo, que tiveram menos faltas, que brigaram menos. Então, você também premiar e destacar aqueles que tiveram uma relação boa com o esporte, Que com o legal. outro, com o seu companheiro. E aí eles vão identificar que não só o ganhar e perder no esporte em si, ou seja, na prova, no vestibular, no mercado de trabalho, mas também entender que isso pode ser um pouco maior e mais amplo. Às vezes, você ter o caráter dentro de uma competição, de saber que você infringiu uma regra e que você sim precisa ser penalizado e você admitir isso. Você ver, né, assistir que tem um colega que está mais nervoso e não colocar lenha na fogueira para criar uma situação de violência ou de conflito. Eu acho que traz, assim, o esporte é riquíssimo, né? E quando a gente proporciona dentro de um ambiente escolar que as crianças e os jovens possam compartilhar uma competição, um torneio, esses jogos, eu acho que traz, assim, muitas vivências. É o que você falou. A gente trazer, depois desses jogos, para dentro de sala de aula, essa vivência. O que ele trouxe de aprendizado? Você perdeu. A minha filha, ela tá no 2º ano do ensino médio. E ela tem os jogos interescolares desde o 1º ano e ela nunca ganhou. Ela nunca foi em primeiro lugar. E aí todo mundo brinca, não vou botar a Marina no time porque com certeza a gente não vai ganhar. Até com esse tipo de bullying E aí tem ela que aprendeu. lidar. Eu lembro que no 1º e no 2º aninho, por conta da faixa etária, né, da imaturidade emocional e tudo, e cognitiva, ela ficava muito brava. Chorava, e hoje ela consegue lidar melhor com isso. E isso é Exato. bacana, vem da maturidade e vem da vivência, de você entender também e da maneira como a gente conduz. Perder faz parte, a gente pode aceitar o sentimento. Não que a gente vai falar para o nosso filho, não, você não pode ficar triste, para de besteira, isso é uma Exato, bobagem. mas acolhe, né? Acolher, validar, porque a gente se dedica e quando não dá certo, é claro que a gente se frustra. Mas que isso não torne o nosso filho agressivo ali na hora, né? Pra gente aprender a lidar ali na hora. Perdeu, a gente vê muitos episódios em estádios de futebol, acho que hoje bem menos, graças a Deus, de torcedores indignados com a perda de um time, e aí eles vão ali e cometem atos de vandalismo, chutam uma cadeira, quebram. Isso tudo a gente vai aprendendo devagar na vida. Não é um homem de 30 anos que acorda e se torna uma pessoa que não sabe lidar com a frustração. Isso é uma Exatamente. construção, né, Vivi? É uma formação que, se vier lá, enquanto é aluno, criança, vai levar isso para colocar em prática na vida adulta. Com certeza. E nas suas relações, isso passa por tantas outras questões de mercado de trabalho, de relações afetivas, amorosas, com os filhos. E eu acho que, quando a gente vê o esporte, ele tá
inserido nas terapias de muitas questões emocionais e físicas também. A gente vê pessoas que passaram por traumas muito grandes, seja de saúde, seja emocionais, que encontraram no esporte um resgate de autoestima, de vontade de viver. Então, o esporte traz isso. Para além da dopamina, né, e da serotonina que a gente consegue produzir com a atividade física, todo o contexto que a gente insere os nossos filhos para aprender a lidar com essas situações, ela é muito importante. Então, se a escola tem esses jogos, ótimo. Se não, fomentar também dentro de casa, descer, tem a quadra ali, um campinho de futebol, chama o colega que está ali, você não conhece, mas aí isso traz também, né, essa socialização, você conhece, bate uma bola, porque você precisa de alguém para bater uma bola, para jogar, e aí isso traz também uma questão de se socializar, de, né, fazer amigos, conhecer pessoas. Tem uma infinidade de benefícios aqui se a gente for falar do esporte, né? Sem dúvida, eu adorei esse tema, Bia, porque você ainda no final ainda trouxe essa outra opção, porque é isso, muitas vezes, tá, na escola não tem, mas dentro de casa você pode proporcionar, que seja, não tem como descer, que seja em casa com jogo de tabuleiro, com baralho, enfim, mas quando você coloca, né, a criança, o adulto também, numa situação competitiva, é muito fácil de você identificar quais são os sinais, né, da criança, do adulto, enfim, que precisam ser lapidados ali, né, tanto para poder conseguir lidar com uma situação de frustração e que aquilo não leve a uma raiva, que também não leve a um desestímulo, uma desistência, não quero mais jogar, não quero mais brincar, enfim, né? Mas entender que tudo isso faz parte, esses sentimentos, eles realmente, eles acontecem, né? Fluem ali, mas você tem que aprender a lidar, ter esse equilíbrio emocional. E eu acho que os jovens e as crianças, para a gente terminar, eles são muito imediatistas por natureza, por conta da formação e da imaturidade ali do cérebro ainda. Então, eles querem resultados imediatos e eles ainda são muito autocentrados. Então, quando dá errado, a tendência é querer desistir realmente, né? Como você falou. E aí, a gente treinar essas crianças para tentar de novo e pensar também que ele pode ter habilidade para um esporte A e pode não ter para um esporte B, assim como a gente pensa numa matéria de humanas e exatas. A despeito da gente precisar passar de ano em todas as matérias, assumir e aprender que nós temos as nossas habilidades e pessoas têm mais habilidades para algumas matérias, alguns esportes, algumas atividades e outras para outros tipos de atividades. E falar, filho, você precisa fazer tudo, porque na escola você tem que passar em geografia, história, fazer esporte, mas aprenda que em algumas coisas você vai ter que se dedicar um pouco mais. Então, futebol, tem gente que é ótimo em futebol, mas ele tem que fazer em algum semestre ali da escola o basquete. Então, ele vai ter que se dedicar um pouco mais, vai ser mais difícil, ele vai perder, vai ter que investir mais energia, mas que faz parte da vida. Tem coisas que a gente tem que fazer investindo um pouco mais e outras são mais fáceis pra gente, mas a gente tem que passar por isso, né? Como em tudo. E com certeza vai ser um adulto muito mais feliz quando estiver, por exemplo, no mercado de trabalho, né? Num relacionamento em casa, enfim. Exatamente. Obrigada, Bia. De nada, Adorei. Vivi. Até semana que vem, gente.